Olá, glória a Deus, porque só Ele pode fazer isso, né? Nós viemos uma caminhada juntos, muita coisa para estudar, muita coisa para se falar do amor de Deus, da bondade de Deus sobre nossas vidas. Ele realmente é um Pai de amor. E eu continuo transmitindo desse amor de Deus, que é tudo que eu tenho, é o amor de Deus. Muito bom ser amada por um Pai infalível, que não errou em nada, e que tudo que nós passamos é pelas nossas decisões. Ele não tem culpa de nós escolhermos errado. Ele não teve culpa de Eva deixar de obedecer e escolher comer do fruto proibido. E assim hoje também, Deus não tem culpa das nossas atitudes erradas, e por conta disso nós estamos tendo às vezes algumas situações difíceis, e quando nós formos olhar, foi por causa das nossas decisões. Que eu estou aqui hoje convivendo, vendo e convivendo, é por causa das minhas decisões no passado. E o que eu serei no futuro vai depender das minhas decisões agora no presente. Vocês têm visto que nós passamos um tempo bom falando sobre 1 Coríntios, capítulo 14, especialmente sobre o dom de línguas estranhas. Aí finalizamos, só ficamos só no capítulo 14, e agora nós vamos voltar para o primeiro capítulo e vamos prosseguir estudando, falando dessa carta tão maravilhosa do apóstolo Paulo ao povo de Corinto. Não sei se vocês sabem que no tempo de Paulo não era como hoje, que nós, os apóstolos, temos avião, temos transporte próprio, que nós podemos chegar em poucas horas às congregações que nós fundamos. Nós não temos dificuldades para ir, porque nós estamos num tempo onde o avião está aí a cada segundo que a gente quer usar. Mas no tempo de Paulo, ele fundava uma congregação aqui, ia fundar outra congregação ali, e para ele chegar de uma congregação para outra, eram horas e horas, dias e dias. Então, eles faziam cartas para a igreja que ele tinha deixado em determinado lugar. Às vezes era apenas começando com 12 discípulos, com 12 pessoas, como aconteceu em Éfeso. Havia apenas 12. Quando ele chegou lá, que estavam vivendo o evangelho, e ele manteve ali o povo de Éfeso através de das cartas. E essas cartas edificam nossas vidas. Ficaram na Bíblia para que nós possamos aprender, assim como o povo de Corinto aprendeu, assim como o povo de Éfeso aprendeu, nós também estamos a cada dia aprendendo. E o que nós precisamos mesmo é aprender. Nós vivemos o tempo todo aprendendo. Até nosso último suspiro nós estaremos aprendendo. Então hoje nós vamos aprender mais um pouquinho, voltando agora para o primeiro capítulo da carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Já deixamos o capítulo 14, que passamos muitos dias, não é? E agora vamos começar do primeiro. A razão que nós demoramos no capítulo 14 é por causa da polêmica tão grande que tem nesse capítulo, né? 14 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14 é uma polêmica terrível. Então nós passamos vários dias comentando sobre isso. Mas agora vamos devagarinho para o primeiro capítulo até chegarmos ao último, se Deus permitir. O primeiro capítulo começa assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que
em todo lugar, invoco o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa é apenas a introdução, a saudação da carta de Paulo ao povo de Corinto. Sempre, agora ele começa o assunto. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos, em tudo fostes enriquecidos nele, quer dizer, em Jesus, e em toda palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vamos ficar até aqui, do capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, do versículo 1 até o versículo 9. Paulo faz essa introdução linda, essa saudação linda, e depois começa elogiando essa igreja de Corinto, falando de que realmente eles foram alcançados pela graça, que eles estavam tendo dons, nenhum dom faltava para eles. Paulo está dando os elogios, é claro, sabedoria de Deus. Lá adiante você vê a situação. Mas a introdução é para poder preparar o povo para receber a exortação. Então, nós, os apóstolos, temos uma grande responsabilidade. Chegamos em determinados lugares, conquistamos um povo para Jesus, ali já está uma igreja, onde tiver 2 ou 3 reunidos, já ali o Senhor está presente. Ali já está uma igreja onde nós conseguimos 10, 11, 12, 13, quantas pessoas a gente conseguir, e nós não podemos ficar em um só lugar. E nós aí vamos, no caso, se é um bairro, eu estou num bairro, saio daquele bairro deixando alguns discípulos, ou seja, deixando a igreja do Senhor ali, e vou formar outra porção da igreja. A igreja está toda dividida em equipes. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali ele está. Então, eu tenho uma igreja, a parte da igreja do Senhor que eu tomo conta em bairro tal. Aí eu vou para outro bairro, novamente outros discípulos, a igreja novamente, congregando, se constrói um templo, e ali ela congrega. Enquanto não tem um templo, congrega nas casas, reúne nas casas. E assim a vida dos apóstolos. E aqui o apóstolo Paulo, com a sua sabedoria, faz uma introdução linda dessa, dizendo que eles tinham todos os dons. Eu estou em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Porque ele estava falando aqui, logo de introdução, que eles tinham todos os dons, não faltava nada. E aí, queridos, quem já sabe do que eu falei em 1 Coríntios, nessa mesma carta, no capítulo 14, sabe muito bem que é que Paulo estava vendo as qualidades para depois mostrar os defeitos. Veja que qualidade, tinha todos os dons, nenhum dom lhe falta. Eles estavam enriquecidos. Só que você que me acompanhou no capítulo 14, sabe que eles estavam também exaltados. Se exaltavam, principalmente quando se aproveitava da graça de Deus, de dar o dom de línguas a todo filho, porque todo filho de Deus tem o dom de línguas, só basta querer exercitar. Mas eles tomavam posse mesmo, e eles se engrandeciam,
se achavam, porque em vez de falar em línguas para se edificar no seu quarto, cada um na sua casa, como diz o Senhor Jesus em Mateus 6,6, está ali orando em línguas, se edificando, para quando chegar no templo, quando encontrasse alguém na porta, ser da mesma maneira de Pedro e João e tantos os apóstolos de Jesus, encontravam um paralítico na porta, eles vinham cheios de poder, porque já oravam, e eles entraram no templo para orar, continuar orando, porque a ordem do Senhor é orar em casa e orar no templo. Se não fosse assim, o Senhor Jesus não falava. Em Mateus, você procura o capítulo, que eu não estou lembrando, mas ele fala que a casa dele é chamada casa de oração. Então nós não somos convocados apenas para orar em casa, no lugar secreto, mas é para orar sem cessar, onde quer que estiver, sempre conectado em Deus. O Espírito Santo além de nós, e a gente pode, em qualquer lugar que estiver, estar ligado, conectado. E além disso, ter um momento de intimidade no nosso quarto e ter um momento de oração no templo. Então, se o povo de Corinto estivesse orando em casa, no seu lugar secreto, e indo pelo caminho, conectado, chegando na porta do templo, os milagres acontecendo, que a gente chega na porta do templo, a gente já encontra o que fazer, não é? Desde a hora que a gente sai dentro de casa, a gente já encontra o necessitado, o paralítico, aquele que está enfermo. Nosso caminho tem sempre alguém necessitando. E aí a gente sai cheio de poder, depois do período que nós passamos ali em oração, orando em línguas, porque é a ferramenta para adquirir poder. E aí, já no caminho, as vidas já vão recebendo. E chegando na porta do templo vai ter alguém. Talvez não esteja alguém paralítico no sentido físico, mas paralítico na vida espiritual. Porque geralmente você encontra na porta do templo alguém que está paralisado. Porque porta de templo não é para ninguém ficar jogando conversa fora. Nós chegamos no templo, entramos e vamos orar. Porque a casa do Senhor é chamada casa de oração. Mas você que já tem o conhecimento de Deus, está íntimo de Deus, se você já está conectado desde sua casa, porque passou aquele tempo orando em mistério com Deus, chega na porta do templo, você vai encontrar uns paralíticos que talvez não sejam daquele nível que Pedro e João encontraram, que era um paralítico de nascença e que ele fez andar no poder do nome de Jesus. Porque estava cheio da presença, porque tinha intimidade com Deus, porque vinha de casa, já tinha orado, e porque veio para o templo orar. Por isso que acontecia essas coisas. Mas Coríntios, aqui o povo de Coríntios, não estava usando poder para isso não. Mas Paulo faz a introdução da carta, dando elogios, né? Aí você vê que lá no capítulo 14, Paulo está mandando ver. E antes disso tem outras situações também que Paulo exorta. No capítulo 5 você vai encontrar a exortação. Mas ele começou tudo lindinho, né? Preparando o ambiente para poder... Vocês estão cheios de dons. Nenhum dom vos falta. E lá adiante você vai ver o que Paulo vai falar. Aliás, você já sabe, que eu já comentei. Em vários versículos que eu já comentei. Mas aqui que você está vendo a maneira de entrar, né? Que Deus me dê capacitação, sabedoria, como apóstola, a mim e a todos os apóstolos, para cuidar da igreja do Senhor Jesus Cristo, na sabedoria e no poder que o apóstolo Paulo teve. Já é tempo de ter os Paulos, os Pedros, os Joões, está no tempo dos profetas, dos filhos de Deus, estarem atuando na terra com o poder do Espírito, porque ele diz em Atos 2,17, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então vamos deixar o Espírito Santo nos guiar, nos dirigir, porque chegou o tempo da gente chegar no templo para tirar os paralíticos, para que eles possam andar, não para acabar de descer os degraus e ir embora, mas andar para dentro do templo, dobrar os joelhos e buscar o Senhor, porque a casa do Senhor é chamada a casa de oração. E tenha certeza que a igreja de Coríntios estava na mesma situação, porque Paulo lá adiante ele vai mostrar como eles estavam vivendo. Agora, tinham dons? Tinham, mas era para quê? Para se exibir.
tinham dons para se exibir. Porque você sabe muito bem que o mais importante não é expulsar demônios, o mais importante não são os dons, o mais importante é saber que o nome está escrito no livro da vida. Os filhos das trevas também têm dons, Satanás também dá dons. Eles profetizam, eles falam em línguas, eles são assim capacitados de tudo que vem do inferno para eles, imitando a igreja do Senhor Jesus. Então não é isso que vai definir quem você é em Cristo. O que define se seu nome está escrito no reino dos céus. Pedido se usar. Você aceita Jesus e só quer os dons para se mostrar, ele vai te dar. Mas ele já avisou que o mais importante é ter o nome escrito nos céus. E o povo da igreja de Corinto estava aqui, cheio de dons. Mas vamos caminhando junto aqui nesse estudo para você ver o que é que Paulo vai falar lá adiante. Vamos chegar no capítulo 5 para você ver o que é que Paulo fala. Vamos chegar nos outros capítulos para você ver o que Paulo está dizendo. Agora Paulo, na sabedoria de Deus, ele começa a carta preparando o ambiente para poder ele exortar. E não é exortar passando uma mãozinha na cabeça, alisando, meus queridinhos, eu quero te dizer, não. Ele só está aqui dizendo que eles têm os dons, aí eles ficaram mais cheios ainda. Vocês têm dons, muitos dons. Vocês têm vivido assim de uma maneira tão maravilhosa. Aí eles estão se enchendo, né? Se achando. Mas você sabe muito bem que essa é uma maneira educada, uma maneira sábia para começar uma conversa para chegar nos finalmente. Quando chegar nos finalmente, você vai ver. Então, tenhamos cuidado, porque nós não queremos, de maneira nenhuma, como apóstolos, ter que entrar assim, tranquilo, nas congregações, com a conversa bonita, e depois não ter que terminar com a conversa bonita. Ser somente para dar introdução e depois ter que fazer tudo que Paulo fez aqui na igreja de Coríntios. Que nós, os apóstolos dos últimos dias da igreja na terra, temos o privilégio de chegar nas nossas congregações e encontrar as congregações naquele nível que deve todas estar, joelhos dobrados enquanto começa o culto, quando começa o culto coletivo, porque nós chegamos, na verdade, já é um culto. A casa de Deus é chamada casa de oração, então a gente chega de joelhos dobrados, ou sentado, ou em pé, todos orando, até que comece, que inicie a ministração daquela noite, daquela manhã, e ali prosseguimos ouvindo, e saímos dali cheios da palavra, do poder de Deus, para estarmos constantemente fortalecidos e levando a palavra onde quer que nós chegarmos. Então tenhamos cuidado, porque muitos de nós, apóstolos, estamos chegando nas congregações até sem sabedoria de Paulo. A gente já começa logo a mandar ver, porque a gente não aguenta. Você já imaginou a gente chegar numa congregação, encontrar uma porção de gente batendo papo, jogando conversa fora na porta do templo, crentes de anos e anos, que se dizem crentes de anos e anos, ainda vivendo essa carnalidade, ainda não aprenderam o que significa casa de Deus, casa de oração. E aí os apóstolos têm que ter muita sabedoria para chegar com essa mansidão de Paulo, preparando o ambiente para falar tudo o que ele tenha que falar da parte de Deus. Toda a exortação que tem que ser feita. Porque do jeito que nós temos visto, nós estamos ficando muito radicais. A gente nem aguenta fazer como Paulo fez, de chegar assim calminho, falando que eles são bons, que estão bem, e isso para depois então dizer todos os defeitos, tudo de mal que estão fazendo. A gente já chega e encontra na porta do templo aquela conversaria, parecendo que estão em um barzinho, parecendo que estão em um clube, e a gente já começa a estourar desde a porta, não tem a paciência que Paulo tem para estar falando essas coisas, dando os elogios primeiro, para depois chegar nos assuntos que tem que exortar. A gente já encontra um assunto para exortar, da hora que a gente põe o pé no primeiro degrau. Você sabe, né, que é pessoa fundar um ministério, ter congregações e chegar para visitar uma congregação, chegar e encontrar já na porta os filhos de Deus,
que deveriam estar com seus joelhos dobrados, ou de pé, ou sentado, orando, porque a casa do Senhor é casa de oração, eles estão na porta, batendo papo, jogando conversa fora, falando que não deve. Meu Deus, é tão difícil chegar a essa situação de Paulo. Tranquilo, fazendo elogios, mandando a carta primeiro com essa introdução tão linda, para depois então chegar nos assuntos da exortação que nós veremos depois. Mas eu quero pedir a Deus, diante de vocês que estão me ouvindo, que me ajude a ter essa paciência de Paulo, que quando ele foi exortar, na hora de exortar, ele exortou para valer, não teve negócio de passar a mão pela cabeça não, mas pelo menos ele teve essa sabedoria, essa atitude maravilhosa de começar essa carta dessa maneira tão gostosa, para depois então fazer a exortação. E eu e muitos de nós que somos apóstolos hoje, estamos encontrando dificuldade de chegar em uma congregação. Hoje a gente não precisa de carta, graças a Deus o transporte é rápido, e a gente chega de surpresa, quando chega na porta, está aparecendo aquela mesma coisa que aconteceu no templo, quando Jesus passou a Zorrague e disse que a casa dele não era casa de negócio, era casa de oração. Está difícil para nós chegarmos de surpresa e encontrar as situações que a gente encontra. A falta de reverência, quando é assim, usando os dons espirituais da maneira inadequada. A pessoa está ministrando lá na frente e os outros todos gritando, fala papai, e falando em línguas, interrompendo a ministração que está sendo feita. Ainda bem que quem está ouvindo meus vídeos, que viu durante esses dias atrás, falando da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 14, sabe muito bem que nós devemos orar em línguas, mas Deus quer tudo com decência e ordem. Tem alguém ministrando, a gente põe a mão na boca, controlando para não atrapalhar aquele que está trazendo a palavra, a profecia, porque a profecia é maior do que o dom de línguas. O dom de língua é para mim sozinha me edificar, e a profecia é para edificar a igreja toda. Eu não tenho direito de atrapalhar, eu posso me edificar baixinho, e posso me edificar na minha casa. Então tá uma coisa séria para a gente ter essa paciência de Paulo, tá? Mas Deus vai me dar, e vai dar a todos os apóstolos paciência, para a gente chegar na porta das congregações, que Deus nos deu o direito de fundar, e entrar calminho assim como Paulo está, para depois que respirar fundo, contar até 10, começar a exortar, porque a Bíblia manda exortar. Não se pode deixar as falhas, os erros, passar por cima como se não tivesse acontecendo nada. A nossa obrigação, como líderes do Senhor, aqueles escolhidos para edificar a igreja dele, para cuidar da igreja dele, nós temos que exortar. Agora só nos resta pedir a oração de todos. Nos ajude em oração, porque não é fácil você saber que o Senhor falou que a sua casa é chamada casa de oração. E nós, que somos os pais espirituais, chegarmos e encontrarmos a casa sendo casa de diversão. Casa de diversão. Que nós, em nome de Jesus, vamos cancelar essa obra do diabo e vamos levar o Senhor, vamos levar a igreja primitiva, vamos estar novamente voltando à igreja primitiva, uma igreja de oração, uma igreja que se reunia no templo com jejuns e oração, para que a cada dia fosse acrescentado aqueles que haviam de se salvar. Eles só no jejum e oração, a cada dia as pessoas iam chegando, convocadas pelo Espírito Santo, nem precisava sair para ir buscar, porque o poder da oração, a vida de oração deles, fazendo da casa de Deus aquilo que a casa de Deus é, que é casa de oração, fazia com que as pessoas ficassem impactadas, passavam, olhavam e não resistiam, tinha que entrar. A Bíblia diz em Atos 2 que a cada dia era acrescentado aqueles que haviam de se salvar. Que o Senhor nos ajude como apóstolos, pais espirituais, para chegarmos em cada igreja que Deus nos deu o direito de fundar,
de iniciarmos no poder do Espírito Santo e encarar essa situação do jeito que Paulo começa aqui. Vou ler mais uma vez para vocês verem. 1 Coríntios, capítulo 1, Paulo entra com essa introdução linda. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, olha que coisa linda, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Olha que introdução, hein? Para depois ele falar o que ele falou em 1 Coríntios, capítulo 5, dessa mesma carta, e depois ele falar o que ele falou no capítulo 14. Veja que sabedoria. Primeiro preparou um ambiente que Deus nos ajude a resistir, chegar na porta das congregações e ver os paralíticos espirituais, paralisados, que não sabem nem o que significa casa de oração. Em vez de estarem lá dentro orando, estão na porta batendo papo, e que a gente possa enfrentar tudo isso com essa paciência de Paulo, para depois de contar até 10, chamar por Jesus Cristo, abrir a nossa boca para exortar aos que têm que ser exortados. Vamos prosseguir? Eu estou apenas no primeiro capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Tenho certeza que temos muitas novidades a partir de aqui. Nós ficamos no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Prosseguiremos no próximo vídeo, em nome de Jesus, e eu conto com você para estarmos nessa caminhada maravilhosa da igreja de Coríntios. Você vai ver quanta novidade. Seja curioso, dá uma olhadinha no capítulo 5 de Coríntios. Seja curioso, dá uma olhadinha no capítulo 14, que você vai ver por que é que eu estou começando desse jeito. Admirada de Paulo estar com essa paciência toda para fazer a introdução, porque eu preciso dessa paciência. Orem por mim. Eu preciso dessa paciência para chegar na porta das congregações e entrar contando até 10 para depois começar a exortar. Porque se não for na paciência de Deus, a gente nem sobe os degraus. A gente do portão já começa a falar tudo que está vendo, tudo que Deus está revelando, tudo que precisa ser dito. Que Deus abençoe a todos. Beijo no coração. É Raio Nascimento, cheia de conversa de Deus. As conversas de Deus que você não quer ouvir, mas que precisa ouvir. Porque tudo que eu quero ouvir é o que eu não preciso, mas o que eu não quero é o que eu preciso. Por isso eu ouço e passo para vocês. Eu te espero no próximo vídeo e te espero também como inscrito no meu canal. Só é você clicar nessa palavra em vermelho que está aí em frente de você, inscrever-se. Você clica, pronto, já está inscrito, não lhe custa nada, é somente você contribuir para que essa palavra chegue aos lugares mais longe dessa terra. Com a sua inscrição, isso acontece. Mais uma vez, Deus te abençoe e que você esteja a cada dia sendo edificado através dessa palavra que Deus vai trazer para você e para mim. Porque quando eu falo para você, Deus primeiro já falou para mim.